Prepare o seu coração e abra agora as janelas de sua alma, porque será transmitida uma palavra de fé e esperança na instrumentalidade do pregador e conferencista internacional, que tem percorrido todo o Brasil e mais de 35 países do mundo. Reverendo Genésio Santos. Iremos agora diretamente à ministração da Palavra de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 13, nos versículos 11 a 18, assim está escrito: E vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que toda a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E gana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. Foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem e o seu número é 666. Na mensagem passada, eu falei acerca da besta que subiu do mar. Agora, hoje, a besta que subiu da terra. Bem entendemos que o mar representa as nações, enquanto a terra, que é bem menor em proporção, simboliza a nação de Israel. A besta leopardo dominará a área política mundial e a besta cordeiro a religiosa. Os 2 chifres indicam que o falso profeta, ele receberá a autoridade do anticristo e exercerá também o poder religioso. Nós vimos que no capítulo 5 do Apocalipse, o Senhor Jesus, ele aparece como cordeiro com 7 chifres, né? Agora, podemos ver que aqui o falso profeta, ele aparece com 2 chifres. O falso cordeiro possui 2 chifres e o verdadeiro, no capítulo 5, versículo 6, que é Jesus, com 7. Por mais que o falso profeta simule ser um cordeiro, a essência satânica será revelada. Ele será o arauto de uma religião adulterada com a finalidade da adoração autocêntrica, o culto ao egocentrismo crasso e bárbaro. Diz o verso 13: E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. O falso profeta usará a fraudulência de Janes e Jambres diante de Moisés com prodígio de ludíbrio, como em Êxodo capítulo 7, versículos 11 e 12, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 e 10, e segundo a Timóteo capítulo 3, versículo 8. A possibilidade de que o fogo seja manifestação acrobática de demônios que terão aparência de fogo.
O fogo é um dos símbolos do Espírito Santo, e o falso profeta, o anti-espírito, simulará com sinais pirológicos que riscarão o céu atmosférico de forma vertical e horizontal, provocando espetáculos para o mundo. Isso com a finalidade precípua de arrastar as massas aos pés da imagem estarrecedora do anticristo. Mateus capítulo 24, versículos 24 e 25. O versículo 15 diz aqui: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. A missão cardeal do Espírito Santo na terra é a de glorificar a Cristo e convencer os homens de suas práticas mostrengas, como diz em João capítulo 16, versículos 13 e 14. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O antiespírito, que é o falso profeta ou o cordeiro com 2 chifres, glorificará o anticristo e fará de tudo para levar a humanidade a adorar sua imagem. A palavra imagem é traduzida do grego eikon. Na informática, os símbolos usados nos principais programas são chamados de ícones, que em grego escreve-se exatamente eikon. Todos os indícios nos levam a crer que no desfecho final do grande conflito, o computador será uma peça fundamental no boicote econômico a todos que recusarem a marca da besta. O templo que será construído na grande tribulação e a imagem do super-líder será introduzida nele e cumprir-se-á a profecia de Daniel, evocada por Jesus, que diz em Mateus 24:15, e que foi a citação do profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 27. Jesus disse: quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Amigos, o período gentílico foi inaugurado no tempo da ditadura de Nabucodonosor, que foi de uma amplificação mundial. Depois foi seguida de uma pressão sobre pena de morte para que recusasse adorar a estátua de ouro erguida na província de Dura e construída na base das dimensões do número 6. Isso nós encontramos em Daniel capítulo 3. Esse ciclo finalizará com o anticristo usando as mesmas normas malévolas. A idolatria é a algema mais arrojada que Satanás encontrou para coagir a humanidade em sua tirania e depois aliená-la do Criador. O falso profeta fará com que a imagem ela venha movimentar-se e falar através do ventriloquismo ou da fonia diabólica. O poder de fazer imagens falar era bem conhecido no mundo antigo. Simão, o mago, nós encontramos em Atos, capítulo de número 8, versículo de número 9, nós encontramos essas palavras. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Ele foi tecido um rosário de lendas que conta como que Simão, ele fazia estátuas falarem. Alguns imperadores da antiga Roma, eles erigiram imagem de si mesmos
em muitas cidades do Império Romano. O imperador Domiciano, dos anos 81 a 96, ele é lembrado por haver sido o primeiro imperador romano a assumir honras divinas durante o seu próprio período de vida. A imagem da besta, ela receberá o fôlego e não vida, porque somente Deus quem a dá. Como Paulo pregou no Areópago de Atenas, e em Atos capítulo 17, versículo 25, ele disse sobre isso. Na cidade de Pyongyang, na Coreia do Norte, nós sabemos que encontra-se a estátua, né, do chefe do partido norte-coreano, Kim Il-sung. Ali eles prestam culto pessoal. Isso é apenas uma pequena amostra do culto que a humanidade terá que prestar ao anticristo. Quando ocorre qualquer diferenciação num ídolo de madeira ou de pedra, é motivo para a mídia fazer notificações nos telejornais. O que se tornará colossal aos olhos da população do mundo será quando todos verem a imagem da besta que subiu do mar, o anticristo, falar diante das câmeras das emissoras de televisão, isso via satélite para todo o planeta. O versículo 16, nós encontramos dizendo assim: mas que a todos pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. O sinal da besta será uma falsa imitação do selo de Deus. Eu ouvi da ligação. Tem uma ligação aí. O sinal da besta será uma falsa imitação do selo de Deus, com o objetivo de chacotice e também tripúdio. Essa marca será um meio de forçar as pessoas a se declararem do lado de quem está, do lado do anticristo ou do Senhor Jesus Cristo. E eu pergunto para você, você está do lado de quem? Essa construção retórica abrange todas as pessoas, de todas as classes sociais, ordenados segundo sua condição financeira, abrangendo dessa forma todas as categorias culturais. As três expressões são um recurso estilístico que traduz universalidade. O desenvolvimento tecnológico está à disposição do anticristo para usá-lo de forma diabólica. Será empregada juntamente com a marca para controlar o comércio mundial. Dessa forma, será possível que use implantes de microchip, tecnologia de escaneamento de imagens e também biometria. Versículo 17 diz assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta, ou número do seu nome. O historiador Heródoto, ele diz que durante o Império Romano, quando um soldado ou um escravo eram capturados, eles eram marcados, o que se tornava uma identificação. O sinal na mão demonstra que o assinalado é participante lépido, e na fronte diz da pública sujeição às determinações anticristãs. Esse verso descreve de forma tremenda a marca como o nome da besta ou o número do seu nome. Isso significa que o número do nome da besta é absolutamente equivalente ao nome. Essa equivalência indica que, como nome, e é descrito com letras, mas como número é o análogo do nome escrito com algarismos.
O nome do anticristo será expresso, numerologicamente falando, 666. O sinal da besta será uma identificação mundial e não um tipo de moeda única, como muitos pesquisadores e estudiosos eles usam para declarar. Você sabia que o IBAMA e outras organizações estão usando chips eletrônicos para marcar animais atualmente? Nas seitas esotéricas, a expectativa da vinda de seres espaciais que poderão trazer esse sinal, ou seja, tecnologia de identificação. Nos Estados Unidos, mormente na Flórida, iniciaram em junho de 2001 os implantes testes do micro Smart Chip. Como o próprio nome diz, são pequeninos e inteligentes sensores eletrônicos que são colocados sob a pele das pessoas e, de acordo com os movimentos musculares, esse chip é ativado. Animais e pessoas desaparecidos são localizados instantaneamente. Esses anjos digitais, como são chamados, substituirão a carteira de identidade, cartões de crédito. O uso do dinheiro em espécie não será necessário em pouco tempo. O RFID, identificador a radiofrequência. Essa tecnologia tem por intenção substituir o código de barra dos microscópicos chips transmissores via radiofrequência. Ele permitirá, por exemplo, que um carrinho de compras num supermercado ou produtos sejam computados a marca e o valor em menos de um segundo. A ciência tecnológica já está pronta, só falta o anticristo se manifestar. O que importará realmente para os não arrebatados é não aceitar a marca da besta e nem adorar sua imagem, pois uma vez feito isso, receberá um juízo horrendo, como diz Apocalipse capítulo 14, versículos 9 e 10. O último versículo aqui diz, versículo 18, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o nome da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. O número 666 é a trindade dos seis. O número beneficente de Deus é 777. E o de Jesus Cristo, 888. E do anticristo, 666. Você sabia que o número 666 é uma representação da maior rebelião do homem contra Deus sob o comando do diabo? Se aplicarmos a gematria de muitos nomes, encontraremos o número 666. Mas somente um pode ser o anticristo. Aproximadamente um nome em cada 10 mil tem um valor numérico, 666. Ouvinte, o número 6 é um a menos que o número perfeito, que é 7. E como o homem foi criado no sexto dia, sua imperfeição já foi muito relacionada a esse número. Os três números juntos indicam a trindade satânica: o dragão, a besta e o falso profeta. Esse número está presentemente aparecendo em todos os segmentos da sociedade, como a mostra de que o anticristo está para levantar-se no cenário mundial dos últimos dias. No mundo invisível, podemos sentir o que Cristo está voltando para arrebatar o seu povo, e o anticristo que está para se levantar. O anticristo usará a ciência tecnológica para prender a humanidade em seus arquivos. Três números, 6, um após o outro,
fala de esforço, trabalho para atingir a perfeição. Quando o número 6 aparecia só, os orientais, eles viam nisso uma desgraça, ruindade ou ruína. Agora, o número 6, repetido 3 vezes, 666, significa um poder maligno muito forte. O número 666 é o mal elevado, a mais alta potência. O número 6 está intrinsecamente relacionado com o homem, né? Relacionado com o homem. O algarismo 6, em algumas passagens escriturísticas. Por exemplo, Deus formou o homem no 6º dia. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 31. O escravo hebreu, ele trabalhava 6 anos. Levítico capítulo 25, versículos 13 a 14. Sangá feriu 600 homens em Juízes capítulo 3, versículo 32. 600 soldados danitas armados. Juízes capítulo 18, versículo 16. 600 fugitivos no deserto. Juízes capítulo 20, versículo 47. A lança de Golias era de 6 côvados. 1 Samuel capítulo 17, versículos 4 e 7. Salomão recebia o tributo anual de 666 talentos de ouro. 1 Reis capítulo 10, versículo 14. A Bíblia fala de um homem chamado Adonicão. Não é filho do cão. Adonicão, ele teve 666 filhos. Esdras, capítulo 2, versículo 13. Você sabia que a estátua de Nabucodonosor era de 60 côvados de altura por 6 côvados de largura? Daniel, capítulo 3, versículo de número 1. Nos idiomas grego, hebraico e latim, as letras do alfabeto eram usadas como valores numéricos. A gematria era uma ciência oriental antiga que dava valores numéricos aos nomes. Era muito usada no tempo em que João redigiu o Apocalipse. Ouvintes, um cálculo gematriológico com o nome grego do imperador Neron Kaiser, transliterado para o hebraico, encontraremos o número 666. Agora, chegando ao final, nós sabemos que a derrota do anticristo se dará no final da grande tribulação, quando Jesus descer com a igreja e os corpos glorificados, os anjos. A vinda de Cristo em glória será para estabelecer o reino milenial. No final da grande tribulação, Cristo desce. Os pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Uma parte vai para o norte, outra parte para o sul. Será instalado ali, no Vale de Josafá, onde ele vai julgar as nações, né? E ele vai ali, após o julgamento das nações, eliminar as nações bodes, e ele vai instalar o reino milenial, desde há muito tempo esperado pelo povo judeu, bem como também para livrar a nação do cerco da famosa Batalha do Armagedon, e para aniquilar o trono do anticristo, como nós encontramos em Apocalipse, capítulo 16, versículo 10. O lago de fogo preparado para o diabo, bem como também para os seus anjos, será inaugurado com o lançamento não do diabo, mas do anticristo e do falso profeta. Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Antigamente, quando um líder político ia para o campo de batalha, ele cavalgava num cavalo de guerra e levava consigo um cavalo branco. Se ele ganhasse a guerra, ele voltaria montado no cavalo branco. Se perdesse, em caso de salvar-se, voltaria
no mesmo cavalo. O nosso Cristo guerreiro por excelência, quando ele vier em glória, estará montado num cavalo branco. Sabe por quê? Isso é símbolo de vitória por antecedência. Os cristãos glorificados virão com ele, fazendo parte do chamado exércitos do céu. Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Hoje nós sofremos vilipêndios, somos rejeitados, maltratados, mas naquele dia viremos vitoriosamente com o Senhor. Jesus Cristo, quando criança, foi levado ao Egito sob um jumento. Quando entrou triunfalmente em Jerusalém, foi também montado sob um jumento. Mas na batalha contra o anticristo, ele virá triunfalmente, montado sobre um cavalo de vitória. Aquilo que o anticristo não puder fazer durante a grande tribulação, o Senhor Jesus Cristo fará com sobras, porque ele desde a eternidade foi condecorado com o título de governador das nações. A derrocada do anticristo, meu ouvinte, será o início do triunfo glorioso do reinado de Cristo. Será o governo da pedra cortada sem mão, que fez um grande monte e encheu a terra. Daniel capítulo 2, versículo 35, onde diz: e o seu reino será sem fim. Vale a pena adorar esse Cristo maravilhoso, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, invisível, imortal, mas real. Tanto a besta que subiu do mar, que é o anticristo, quanto a besta que subiu da terra, Apocalipse capítulo 13, versículo 11, serão derrotados e destruídos. É bom estar ao lado de Jesus. Cristo poderá voltar, como disse o grande pregador chamado Moody. Eu acredito que Jesus possa voltar antes que eu termine de transmitir a minha pregação. Eu quero dizer para você agora: prepara a sua vida. Vamos orar. Vou orar por você, orar pela sua família, para que Deus estenda as suas mãos poderosas para lhe dar a vitória. Pare aonde estiver. Nem tudo está perdido. Ainda resta uma esperança. Chegou o momento da oração, da fé, com o reverendo Genésio Santos. Deus maravilhoso e eterno, acabei de transmitir a tua palavra com o coração, com a alma, com o espírito e com a minha fé. Eu venho agora apresentar os nossos ouvintes de qualquer parte de Goiás, do Brasil e do mundo, aqueles que estão assistindo agora ao vivo pelo YouTube, aqueles pelo link da rádio, e aqueles que hão de assistir através do YouTube durante o dia de hoje, amanhã, e aqueles que estarão passando o link, que esta palavra venha atingir os corações de forma profunda, poderosa, preparando esse cristão nostálgico, frio, desanimado, que o Senhor possa fortalecê-lo de uma forma toda especial. Transforma os corações, as mentes. Venha curar os meus ouvintes agora, aqueles que precisam de uma cura divina. Eu não vou pedir para São Pedro, porque São Pedro não cura. Eu não vou pedir para o Satanás, porque é teu inimigo e ele nada pode fazer. O Senhor veio para desfazer as obras do diabo. O Senhor sabe que nós te amamos, reconhecemos o Senhor como o único Senhor verdadeiro nesse planeta. Senhor, cure agora pâncreas, diabetes, AVCs de qualquer ordem. Venha curar agora. Venha dar um final de semana abençoado para o meu ouvinte. A partir de agora, em nome de Jesus. Amém.
Queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Bom final de semana para você, né, Leandro? Que todos tenham um final de semana abençoado, né? Abençoado na paz do Senhor. Que todas as portas sejam abertas e que Deus possa continuar guardando você até segunda, se Deus nos permitir.